Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a análise de papéis, dessa vez olhando para os resultados apresentados pela CPFL Energia, que no dia de ontem, 22 de março de 2024, fez a sua teleconferência para a apresentação dos seus resultados. Resultados que foram divulgados um dia antes, no dia 22 de março de 2024. Hoje é dia 23 de março de 2024, agora são 10h30 da manhã, e nós vamos conversar sobre esses resultados e o que a companhia acabou por divulgar para fins de dividendos e o que a gente pode esperar desses resultados lá no final de 2024. E vamos nos utilizar das demonstrações financeiras padronizadas que vem junto com esse relatório da administração da CPFL Energia. E vamos saltar direto na parte que nos interessa, que está na página 30, começa na página 30, na verdade, no balanço patrimonial. Nós vamos descer aqui um pouquinho para chegar no patrimônio líquido da companhia. Aqui embaixo, patrimônio líquido, e o que nos interessa está na parte do consolidado. Veja que a companhia vai a 19,9 bilhões, enquanto que ela estava a 17,5 bilhões no ano de 2022. Então fecha aí com um avanço interessante em termos de crescimento patrimonial. Depois nós mostramos como isso aí impactou em termos de percentuais, indicando possivelmente que a companhia tenha colocado projetos para fora. Olhando aqui para as demonstrações do resultado, vamos começar aqui com a receita operacional líquida, que foi a 39,7 bilhões e ela era de 39,3 em 2022. No fechamento de 2022, um crescimento de apenas 0,99%, aproximadamente 1%. E a gente precisa olhar aqui uma questão, isso aqui é importante toda vez que você avalia, porque quando nós estamos fazendo esses vídeos, não é para simplesmente olhar para a empresa, mas para que você entenda uma empresa que faça parte da sua carteira, você saiba que isso é um método que vai facilitar você enxergar a empresa, em vez de você simplesmente ou se perder olhando a documentação ou simplesmente indo atrás do que outros analistas estão dizendo. Alguns são realmente muito claros e honestos e outros têm algum viés e é preciso que você entenda, em vez de ficar na mão de outros. Veja aqui, ó, o lucro líquido do exercício. Ele foi a 5,5 bi, ele tinha sido 5,2 em 2022 e cresceu 6,1%. A questão aqui é a seguinte, que a pergunta que você deve se fazer, se aqui está 6,1, por que ele se distancia de 0,99 na receita? Ou seja, a receita evoluiu pouco, mas o lucro líquido evoluiu acima da inflação e também acima dos juros reais da nossa economia. Então, o que aconteceu foi aqui, ó, na parte do lucro bruto da companhia, que ele, na verdade, evolui 15,28%. Ele estava 11,8% em 2022 e ele passou para 13,6%. E o que mais impactou foram aqui na parte de custos. Veja que o custo com energia elétrica ele cai bastante, de 18% em 2022 para 17,6% em 2023. E também, veja aqui, ó, o custo com serviços prestados a terceiros, e ele cai de 5,3 bi para 4,3, uma queda bastante significativa. Então isso aí impactou no lucro bruto da companhia. Depois, claro, aí vem os descontos aqui regulares e com isso o lucro líquido da companhia ele cresce 6,1% frente a 2022. Seguindo aqui os nossos estudos, vou dar uma recuada lá para a página 18, vamos voltar um pouquinho, vamos falar do desempenho financeiro. Por que eu vou falar sobre o desempenho financeiro? Porque aqui, a partir daqui, tem informações interessantes. Uma delas é com relação ao EBITDA da companhia. Veja aqui, ele também evolui pouco, de 12,2 para 12,8 bilhões, frente ao ano de 2022. O lucro líquido nós já vimos, mas na sequência a companhia ela vem e faz uma proposição de dividendos aqui a serem pagos
com base no resultado de 2023. Então veja aqui, ó, o Conselho de Administração ele propõe já por conta desse relatório a distribuição de 3,1, quase 3,2, e aqui está assim, ó, 3.173 milhões, ou seja, vai distribuir 3 bilhões em dividendos aos detentores de ações ordinárias negociadas na B3, etc. e tal. O valor proposto aqui é de R$ 2,75 por ação, relativo ao exercício de 2023, e vai ser distribuído após a aprovação da AGO. Então ainda é preciso mais informações, como, por exemplo, saber qual é a Datacom. Provavelmente seja no exercício de 2024 e esses dividendos contarão para o ano de 2024. E uma outra informação que nos é importante é com relação ao endividamento da companhia. Veja que a dívida bruta da companhia ela evoluiu para 29,4 bilhões e a dívida líquida ficou em 23,9. Nós vimos o EBITDA agora há pouco. Se nós considerarmos o EBITDA, veja que aqui ainda está faltando uma parte aqui, né? Está 23 bilhões 921 milhões e ainda falta um complemento. Só com esses números nós chegamos aqui a uma dívida líquida sobre o EBITDA, que nós vimos agora há pouco, de 1,86 vezes. É até bem baixa no IFRS. Mas a companhia está trabalhando com 1,87, é porque está faltando aqui o complemento que nós não temos do total da dívida líquida. Saltando agora aqui para os slides que foram utilizados por decorrência da teleconferência de resultados. Aqui é interessante a gente dar um salto, porque quando a gente olha aquele documento, a gente precisa depurar bem ele para entender o projeto da CPFL Energia. Então, aqui o que vai estar lá vai estar aqui, só que aqui de uma forma apresentável, de uma forma didática. O importante aqui ó, é você ver que a companhia, veja, ela tem uma parte aqui ó, de distribuição, ela tem uma parte de geração e ela também tem aqui embaixo uma parte de transmissão. Então ela é uma empresa verticalizada. E se você quiser saber sobre a companhia, o mais importante, a parte mais significativa dela é justamente na parte de distribuição, seguido de geração, porque aqui estão os resultados que foram obtidos, e em terceiro, aqui está a parte de transmissão. Ela tem ainda uma parte de serviços aqui, que você pode depurar depois se você tiver interesse na companhia. O que tem de importante aqui, que eu acho significativo? Primeiro, o CAPEX do ano de 2023, o que aconteceu? Veja que o maior impacto foi ali na parte de distribuição, que é o filão mais importante da companhia, só que ainda cai aqui 12,6% em relação a 2022, mas normalmente está dentro desse mesmo patamar. E se tem menos CAPEX, normalmente, se as receitas se mantiveram, significa que vai ter um impacto positivo nos proventos a serem pagos. E aí, do ponto de vista do projeto, a gente vê aqui plano de investimentos da companhia, o CAPEX. Veja que esse ano será de 5 bilhões, em torno de 5 bilhões. Aliás, desculpa, isso aqui foi no ano de 2023, 5 bilhões e 73 milhões. E no ano de 2024, vai para esse ano, 5,9, vai crescer bastante, chega a 6 no ano de 2025. E evidentemente isso aqui tem que necessariamente ter algum impacto dentro dos proventos pagos pela companhia. Provavelmente eles devam cair em relação ao exercício de 2023. E veja aqui no histórico, desde 2027, que a CPFL sempre foi pagadora de proventos. Com exceção aqui nesse período, que houve uma redução, mas sempre pagou, de 2016 até 2019, o que faz com que a gente tenha uma noção, uma ideia, que talvez os seus proventos, né, depois de projetos que foram colocados a pleno, que normalmente os proventos da companhia ficassem aqui mais ou menos por esta faixa. Essa faixa, ela, considerando uma ideia média, ela fica ali em torno de R$ 2,28. A companhia já disse, né, vai pagar R$ 2,70. Então, significa que os projetos estão dando bons resultados. E trazendo esse conjunto de dados que nós apuramos para a nossa tabela
de indicadores fundamentalistas, veja que lá no início de 2023 a gente projetava 42,7 bilhões de receita e decepcionou, ficou em 39,7. Já o lucro líquido, que nós projetávamos 5,6, ele mais ou menos ficou nesse entorno, 5,5. Se essa receita tivesse acompanhado, provavelmente teria sido mais. Isso porque a gente sempre trabalha com um patamar bastante conservador. A gente até projetou aqui 2,1 de proventos e a companhia acabou indo bem além, aqui pagando 2,8, quase 2,9. Ou seja, dentro daquela média que a gente viu agora há pouco de 2,2, 2,7, ou seja, R$ 2,27, a companhia pagando R$ 2,70, ela veja como ela já está num patamar interessante para pagamento dos seus proventos. O ano de 2023, a ação fechou a R$ 38,51. Agora, projetando o ano de 2024, utilizando também aqui, né, o juro real da nossa economia, nós estamos aqui colocando como receita 41,8 para o final de 2024. 41 bilhões e 800 milhões aproximadamente. Para um lucro líquido de 5,8, as nossas expectativas são bastante conservadoras. Os proventos, a gente já viu que consta dentro do relatório da administração, 2,75. O patrimônio líquido da companhia vai ficar aqui em 19,9 bilhões por enquanto, né? Tende a crescer durante o ano, principalmente a gente olhando para o CAPEX que a companhia tem. E com isso, considerando o preço da ação do fechamento de ontem, do dia 22 de março, de 2024 em R$ 34,67, nós temos que o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, ele fica aqui em 2. Quando fica nesse valor aí, ele está abaixo. Quando está abaixo de 1, aí a gente entende que a ação possa realmente estar barata e o risco praticamente não existe investir na companhia. Isso seguindo o método aqui do canal. Quando está entre 1 e abaixo de 2, a gente entende que a ação está mais ou menos no preço. Então, ela estando o PVPA, ou o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, estando em 2, nos dá um indicativo aí de que a ação ela já superou aquela parte ali, está um pouquinho acima, né, do não estar caro nem barato. E também, veja, o risco começa a crescer à medida que esse número começa a evoluir. Então, 2 já dá um indicativo aí que tem o risco um pouquinho maior. Bem longe, claro, de várias empresas que nós temos na bolsa, onde o PVPA, às vezes, ele ultrapassa tranquilamente 20, 30. Já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação em 6,86, significa que se você comprar aqueles R$ 34,67, você vai receber de volta em quase 7 anos, em função do lucro líquido, não em função dos proventos. Para esse provento, já praticamente anunciado, R$ 2,75, se nós dividirmos ele por 6%, porque 6% é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Basta dividir o provento por 6%. Se você quiser mais, divida por 6%. Isso vai dar um valor para você, que a gente chama aqui de preço teto, que vai ficar em R$ 45,92. Na média, a companhia veio pagando aqui R$ 2,42. Se você dividir R$ 2,42 por 6%, você vai chegar a R$ 40,37. Esse é o que a gente chama de preço teto quando nós olhamos para os proventos passados. Então, olhando para o que aconteceu no passado, pagando aí R$ 2,42, o máximo que nós vamos aceitar pagar pela ação, R$ 40,37. Quando nós projetamos, agora olhamos para o futuro, R$ 2,75 de proventos, dividido por 6%, R$ 45,92, indica que esse é o preço teto da nossa projeção, o máximo que nós vamos pagar para que a gente receba aqueles 6%. Agora, se considerarmos o preço atual da ação, R$ 34,67, e o valor pago por ação ao final de 2024, R$ 2,75, nós teremos um dividend yield de 7,95%, que é bem maior do que os 6% que nós procuramos.
Todos esses indicadores ficam aqui nesta tabela final que eu disponibilizo. Você pode dar um pause e fazer uma comparação com a Lupar, CPFL, Taesa, ISA, e você pode verificar aquela que melhor se ajusta a ser colocado na sua carteira. A CPFL é uma companhia que a gente já acompanha há um bom tempo aqui no canal e a gente sempre considera a possibilidade de colocar ela na nossa carteira. Então, a gente faz movimentações em função dos valores que nós temos aplicado e ainda temos na nossa carteira duas vagas, porque nós tiramos a Copel e tiramos também a Taesa Ação Preferencial, ficamos só com a ordinária. E ainda estamos considerando uma possível venda da Caixa Seguridade, porque ela descolou muito do preço e nós vamos fazer um comparativo ainda com BB Seguridade. E assim, nesses termos, nós teríamos 3 posições, na verdade, né? 2 de dividendos e uma de oportunidade, de forma que a gente possa verificar se ao longo desse ano se coloca a CPFL na nossa carteira ou não. Provavelmente a gente deva colocar porque realmente é uma pagadora de proventos, tem um projeto interessante e tem uma tendência de crescimento das suas receitas. Dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço.